Fala, grande nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Galera, nós já havíamos alertado aqui no canal porque o Flamengo não estava renovando com o Gabigol. Está aí, ó. Gabigol do Flamengo pega 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em antidoping. Pena vai até 2025 e o Flamengo se pronunciou sobre o caso, né? Falando também sobre o treino do Flamengo de hoje, né? O Flamengo que se reapresentou, né? Pulgar no campo e Varela na academia. Aí o Flamengo finaliza treino desta segunda-feira com foco em jogo contra o Nova Iguaçu, galera. Passando aí essa notícia aí de hoje, né? Então a pena começou a contar a partir da coleta no ano passado e termina no dia 8 de abril de 2025. Cabe recurso na Corte Arbitral do Esporte no CAS. O jogador participou do julgamento nesta segunda-feira aí, né? Então o Gabigol foi suspenso por 2 anos aí por fraude do exame antidoping. E o julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda-feira pela Justiça Desportiva Antidopagem em sessão que durou pouco mais de 2 horas. A pena começou a valer a partir do dia 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta de exame no CT do clube. Então vamos explicar aí qual foi o motivo aí, mas cabe recurso. Então o julgamento foi apertado com o placar de 5-4 a favor da punição do atacante, né? Então, com 2 anos de gancho aí em punição, que poderia chegar a 4 anos, o Gabigol pode jogar em abril de 2025, antes de completar 2 anos corridos. Então, por questões técnicas aí prevista no Código Brasileiro Antidopagem. A vice-presidente do Tribunal de Justiça Antidopagem, Selma Mello, explicou que o código estabelece o seguinte no inciso aí, segundo do artigo 163, o artigo que trata do início do período de suspensão. Na hipótese de atraso substanciais aí no procedimento de gestão de resultados e quando demonstrado pelo atleta ou outra pessoa que não deu causa a tais atrasos, a ABCD ou TJD, conforme o caso, poderá estabelecer o início do período de suspensão, na data da coleta da amostra. Então, Gabigol foi acusado por infração no artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E o Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. E a defesa contou com o testemunho de L.C. Cameron, bioquímico que foi chamado para discutir métodos e técnicas de detecção de exame antidoping. Foi questionado pelos advogados que representam Gabriel pela Procuradoria do Tribunal e pelos auditores. No depoimento, Cameron afirmou que, principalmente do ponto de vista do resultado da colheita, não haveria transgressão, né? Então, sobre o recurso no caso, aí o jogador foi representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu o Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. E o vice-presidente geral e jurídico do clube, Rodrigo Dunch, também participou da sessão em defesa do jogador. O jogador e o clube podem recorrer à Corte Arbitral do Esporte na Suíça, um tribunal da FIFA, né? Então a denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com o anexo de imagens da câmera de segurança do centro de treinamento do Ninho do Urubu para colaborar aí com a versão do atleta, né? Então no último dia 20 aí foi realizada a primeira sessão do julgamento, foram 5 horas de julgamento, realizado de forma online pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. E Gabigol prestou depoimento por videoconferência, assim como outras 7 testemunhas. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nesta segunda-feira, também de forma online. Gabigol participou também da sessão nesta tarde. Um dos pontos de defesa do jogador relembra que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado mais efetivo, né? Então o Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame, mesmo que eu tenha feito e testado negativo. Segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E por isso o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, né? Então um dos relatos da denúncia aí diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino, das 10 horas.
O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. E de acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito. Não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. O processo aí, conhecido como doping surpresa aí, né, como é chamado, é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. E Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, fez a primeira defesa do jogador. E na sequência, o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defender o jogador aí, né? Então o Flamengo se pronunciou aí sobre este caso, né, do Gabigol aí, né, explicando aí esta notícia aí, né, então o Gabigol suspenso, né, então o Flamengo soltou a seguinte nota na íntegra. O Clube de Regatas do Flamengo, tomando conhecimento do resultado do julgamento do seu atleta Gabriel Barbosa, no sentido de aplicação de pena de suspensão de 2 anos até abril de 2025, por 5 votos pela condenação a 4 pela absolvição, vem a público dizer que recebeu com surpresa a referida decisão e que auxiliará o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, o CAS, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada, né? Mais informações em instantes. Assim foi a publicação do Flamengo em sua rede social aí do clube, né? Passando agora o treinamento do Flamengo de hoje, né? O elenco do Flamengo finalizou o treino desta segunda-feira aí, com foco na final do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Após o domingo aí de folga, os jogadores se reapresentaram normalmente e intensificaram a preparação sob o comando do técnico Tite, né? Então, conforme a apuração, né, Tite comandou o treino a partir das 9h30 da manhã e teve grande parte dos jogadores à disposição. O Varela também se reapresentou ao Flamengo, mas não participou das atividades no campo. O lateral permaneceu na academia e fez exercícios regenerativos, né? Então, o Eric Pulgar não treinou com o elenco. O Eric Pulgar, por outro lado, participou de atividades no campo do Flamengo nesta segunda-feira. O volante esteve presente durante o aquecimento com o restante do elenco, mas não chegou a fazer exercícios intensos como os companheiros. A expectativa, no entanto, é que o chileno treine integralmente com os outros profissionais a partir desta terça-feira e nos próximos dias. E a venda de ingressos para os jogos entre Flamengo e Nova Iguaçu começou nesta segunda-feira, e os valores variam de R$ 70 até R$ 600 reais, mas a torcida rubro-negra pretende comprar todos os bilhetes e fazer uma grande festa no Maracanã pela ida da final do Campeonato Carioca. Então o jogo entre Flamengo e Nova Iguaçu será realizado a partir das 17 horas, horário de Brasília, neste próximo sábado, dia 30, o jogo de ida aí da final do Campeonato Carioca. E terá a transmissão da Band em canal aberto e no canal Gold em streaming pela plataforma do YouTube. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal e em breve voltarei com mais informações do Mengão. Um forte abraço a todos e até a próxima!